Olá, gente, tudo bom? Boa tarde para vocês. Já passo do meio-dia. O pessoal está entrando aí, Alexandre, Maíra, tudo bom, gente? Vocês me ouvem bem? Guilherme está entrando aí, tá tudo certinho, tá travando, não tá? Vamos aqui para mais uma Top Dicas, isso mesmo, Arthur. Alcântara na área, Paty, boa tarde para você também. Olha, gente, dica rápida, na hora do almoço aqui, não quero tomar o tempo de vocês, uma dica de informativo, tá? Antes de falar do informativo especificamente, né, que nós vamos abordar aqui, o informativo 598, o que eu queria que vocês pensassem comigo? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, vamos trabalhar algumas situações e eu quero que vocês acompanhem junto comigo para entender bem esse informativo. Se vocês estão me acompanhando no Periscope há muito tempo, vocês já vão ver quantas vezes eu falei disso. E agora saiu no informativo 598, que ganha ainda mais relevância, tem muito mais chance de cair em prova agora. Olha só, vamos imaginar que o João ele saiu de casa para trabalhar. Antes de sair de casa, ele beijou sua mulher como se fosse a única, beijou os seus filhos como se fossem os únicos e saiu para atravessar a rua, indo para o trabalho, quando é atropelado por um caminhoneiro que dirigia em alta velocidade, falando no celular, totalmente embriagado. Ou seja, esse caminhoneiro estava tendo uma conduta imprudente, cometeu um ato ilícito. Se esse caminhoneiro cometeu um ato ilícito presente lá no artigo 186, nasce para ele o dever de indenizar João por força do artigo 927. Sempre combinem artigo 186 com 927. E aí o João foi atropelado, não morreu, se machucou bastante, mas não morreu. Ele ingressou com uma ação pleiteando danos morais e danos materiais em face do caminhoneiro. Só que no curso do processo, o João vem a falecer por outros motivos. Pergunto para vocês, os filhos, os herdeiros de João, podem continuar naquele processo pleiteando danos morais? Lembrando que o dano moral é decorrente da violação de um direito da personalidade, que é intransmissível. Eles podem receber e pleitear, ali, continuar pleiteando no processo os danos morais que o pai estava pleiteando? A resposta é sim. Isso é um simples caso de sucessão processual. Não há nenhum problema. Agora eu vou mudar um pouquinho o exemplo. O João sai de casa para trabalhar, beija sua mulher e os seus filhos como se fossem os únicos e atravessa a rua. É atropelado pelo caminhoneiro que dirigia embriagado em alta velocidade, falando no celular e caçando Pokémon. E aí? Conduta imprudente do caminhoneiro, ato ilícito, dever de indenizar. O João se machucou bastante, mas não morreu. Se recuperou, mas não entrou com ação. Veja, ele não entrou com ação contra o caminhoneiro. Inclusive, ele disse para os filhos que não queria entrar com ação, aquele caminhoneiro é um pobre coitado, ele não precisa do dinheiro. Não entrou com ação pleiteando dano moral, nem dano material. Só que aí depois João morre por outras causas. Pergunto, os filhos podem ingressar com a ação que o pai não quis ingressar? Estando dentro do prazo prescricional de 3 anos, será que esses filhos podem ingressar com a ação após a morte do pai? O pai não quis entrar com a ação. Veja, a resposta é sim, eles podem ingressar com a ação. Por quê? Porque na medida em que ocorreu um ato ilícito, nasceu um dever de indenizar perante o caminhoneiro. E para João, nasceu um crédito a receber. E esse crédito, esse direito de pleitear a reparação civil, transmite-se com a herança. Artigo 943 do Código Civil. Certamente vocês já me viram falando disso aqui no Periscope. Artigo 943, o direito de pleitear a reparação, seja por danos materiais ou morais, transmite-se com a herança. O que o STJ decidiu no artigo 598?
Nesse caso de João, ele teria direito a pedir uma indenização do caminhoneiro, e não só do caminhoneiro, também poderia pedir uma indenização do DPVAT, do seguro obrigatório. Aqueles que são vítimas de acidentes em vias terrestres podem pleitear esse tipo de indenização. E aí o que acontece? Os filhos têm legitimidade, sim, para pleitear a indenização do DPVAT, porque o direito de pleitear a reparação transmite-se com a herança. Pode ingressar contra o causador do dano e também pleitear a indenização do seguro DPVAT, sem problema nenhum. Veja que interessante aqui. O direito de pleitear a reparação transmite-se com a herança. Foi isso que o STJ decidiu no informativo 598, dizendo que aqueles herdeiros podem sim pleitear o DPVAT. Tá certo? Tranquilo, gente? Olha, não tem dificuldade. Agora, isso já caiu bastante e vai voltar a cair, porque toda hora que sai um informativo de um tema já batido, ressuscita-se aquele tema, tá certo? Então fiquem de olho aí no informativo 598, julgado da Maria Isabel Galotti, tá certo? No RESP 1.185.907 do Ceará, 185.907 Ceará. Tá certo, gente? Olha, muito obrigado aí, um bom almoço para vocês e até a próxima.